Boa noite, de volta às nossas aulas de mercado financeiro e de capitais. Depois de uma semana aí de feriados, não é mesmo? Então, bom retorno a todos. Vamos para a nossa quarta aula e vamos falar de capital de giro, né? Lógico que todo mundo que discute mercado financeiro e de capitais está interessado em aplicação financeira, né? Está interessado em aplicar o seu dinheiro, em ver onde ganhar mais e coisas desse tipo. Por isso, né, imagina-se o mercado financeiro somente como um local onde se aplica o dinheiro. Mas vocês viram no nosso fluxo, que nós colocamos aí na primeira aula, nós temos os dois lados. Nós temos tanto quem capta recursos quanto quem aplica recursos, né? E as operações entre captação e aplicação, a intermediação disso se dá, a segurança, a garantia, se dá através da emissão de um título. Mas nós não temos somente operações de longo prazo no mercado, né? Nós temos aplicações de curto prazo também, e que, do ponto de vista da empresa, nós vamos chamar isso de capital de giro, né? Operações para colocar dinheiro na empresa. E para isso, as empresas vão ao mercado financeiro buscar dinheiro, né? E elas conseguem esse dinheiro através de banco, né? Principalmente os bancos comerciais, que são os bancos aí que trabalham no curto prazo. Quando a gente discute papéis de mais longo prazo, a gente vai ver isso no mercado, nos bancos de investimento, por exemplo, né? Que, enfim, e aí é uma operação chamada intermediação, mas nós vamos ver isso na hora certa. Então, antes disso, vamos falar hoje sobre operações de curto prazo nas duas pontas, né? Tanto de captação quanto de aplicação, mas principalmente na ponta de captação, e mostrar aí como elas são feitas, rapidamente como é calculado, qual é o custo dessas operações e dar algumas dicas aí para vocês com relação ao linguajar do banco, né? Quando ele diz qual taxa de juros ele está cobrando, na verdade nós, com matemática financeira, com a nossa HP, como é que a gente vai calcular essa taxa de juros, a taxa efetiva, né? Então vocês já aprenderam isso. Nós temos taxa de juros nominal, taxa de juros real, taxa de juros efetiva, e todas elas estão corretas, depende para que nós queremos utilizar esse cálculo, tá? Então, quando queremos calcular a taxa efetiva, então aí é que talvez as opiniões com relação entre o banco e a gente sejam um pouco diferentes. Mas o banco também sabe calcular a taxa efetiva, né? Na verdade, ele vai utilizar da taxa nominal, que é para atrair o cliente, mas o pagamento, o recebimento serão feitos calculando a taxa efetiva, com certeza. Então, vamos ver isso antes de nós entrarmos para valer no mercado financeiro e aí discutindo exatamente aquilo que vocês estão esperando, que é títulos, não é? Essa negociação de títulos. Tá bom. Mas vamos ver passo a passo. Já falamos sobre risco, já falamos sobre a questão econômica, né? A moeda. Então agora vamos devagarzinho também falar um pouco sobre as operações de curto prazo, para depois, nas próximas aulas, a gente entrar para valer no mercado financeiro, no que seria a expectativa de vocês, eu imagino, com relação a títulos e aplicação. Então vamos lá? Todos sabemos como funciona um banco, pois, como pessoas físicas, temos conta corrente e, provavelmente, muitos já tomaram empréstimos. Com certeza já usaram cheque especial. Não vamos explicar como funciona essa instituição financeira, mas vamos abordar aspectos do serviço bancário no que tange a capital de giro de uma empresa. Quase todos já ouviram falar de descontos duplicatas e, mais recentemente, de desconto de cheques, principalmente quem atua no comércio. Porém, quem nunca usou esses produtos, desconto duplicata e desconto de cheque, pode não entender claramente como funcionam. Não vamos ensinar matemática financeira, mas vamos ver como são calculados os encargos nessas operações. Vocês verão que os produtos mais utilizados pelas empresas são de captação de recursos e que, para aplicação, não há produtos especiais para empresas. Capital próprio são recursos que entram na empresa a partir dos seus proprietários. A empresa não tem que devolvê-los, mas eles devem gerar ganho ao proprietário, através do lucro que pode ser reinvestido na empresa
ou distribuído através de pagamento de dividendos. Capital de terceiros são recursos que entram na empresa a partir de terceiros. A empresa tem que devolvê-los e seus valores podem ser agravados por encargos financeiros. Bancos são instituições financeiras que intermediam a transferência de recursos de setores, instituições ou pessoas que os têm sobrando, para setores, instituições ou pessoas que os necessitem. Temos vários tipos de bancos. Banco comercial atua predominantemente no mercado monetário, que é onde temos as operações de curto prazo. São os mais conhecidos. Banco de investimento atua no mercado de capitais. Banco de desenvolvimento promove o desenvolvimento econômico em determinada região. E por último, o banco múltiplo, que atua com diversas carteiras de produtos. Nele nós temos banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento. Os bancos oferecem várias linhas de crédito para as empresas. Vamos começar vendo o desconto de duplicatas. O banco fica com as duplicatas como garantia de um empréstimo. Pode pedir que sejam endossadas, transferidas para ele. Empresta à empresa um valor igual ao das duplicatas, mas é normal o banco pedir mais duplicatas do que o valor emprestado. Chama-se desconto de duplicatas porque ele desconta os juros no ato do empréstimo. Quando os clientes pagarem as duplicatas, o banco quitará o empréstimo com os valores recebidos. Se receber a mais, fica na conta da empresa. Se receber a menos, cobra a diferença da empresa. Vamos ver um exemplo de desconto de duplicata. Neste exemplo, vamos supor duplicatas no valor de R$ 100.000. Prazo de vencimento 30 dias e juros cobrado pelo banco nesta operação 4% ao mês. Desenhando o fluxo de caixa de 30 dias, teremos ao final o pagamento de R$ 100.000, que é exatamente o recebimento das duplicatas. Como o banco cobra antecipadamente, já no início da operação, nós teremos R$ 100.000, R$ 4.000, que são os juros de 4% sobre os 100.000. Portanto, a empresa vai receber do banco um empréstimo de R$ 96.000, líquido já do pagamento de juros. No cálculo do banco, nós temos isto daqui: cobrança de R$ 4.000, empréstimo de R$ 100.000, portanto, taxa de juros de 4% ao mês. Mas, na verdade, temos o seguinte: a empresa está recebendo R$ 96.000 e está pagando por isso R$ 4.000 de juros. Portanto, a taxa efetiva passa a ser R$ 4,17% ao mês, e não os 4% divulgados pelo banco. Além disto, há a cobrança de TAC, taxa de abertura de crédito, IOC, imposto sobre operações de crédito, e, eventualmente, a taxa de cobrança das duplicatas. Com relação ao desconto de cheques, vemos que a operação é semelhante ao desconto de duplicatas. Em vez das duplicatas, temos os cheques pré-datados, que são usados como garantia desse empréstimo. Porém, como o cheque não é título de crédito,
o banco faz duas operações. Na primeira, ele guarda os cheques, chama-se custódia, e para depositá-los na conta da empresa na data informada do cheque. Desconta os juros no ato do empréstimo, que é a segunda operação, e cobra por essa custódia dos cheques. Então temos os mesmos custos que na duplicata. Nós temos a TAC, nós temos o IOC, mas nós temos também o custo de custódia por cheque. Repasses. O BNDES, que é um banco de desenvolvimento econômico e social, tem linhas subsidiadas de capital de investimento e também de capital de giro. Porém, normalmente, essas operações são conjuntas. Só se obtém o capital de giro ao se obter o capital de investimento. Às vezes, o banco disponibiliza somente o capital de giro. Para ser efetuada a operação, é necessário ter um banco repassador, um banco comercial, por exemplo, que recebe o valor do BNDES e repassa para o cliente. Mas esse banco fica responsável por receber o valor do cliente e novamente devolver, repassar ao BNDES. Por isso, ele cobra uma taxa adicional aos juros cobrados pelo BNDES. A vantagem é que as taxas são as mais baixas do mercado de crédito. Vamos ver outros produtos que os bancos oferecem para acertar o capital de giro das empresas. Conta garantida, que é muito parecido com o cheque especial. É um crédito rotativo para empresas. Pode ser tomado e pago da mesma maneira que um cheque especial. Vendor. É uma linha de crédito onde o banco empresta ao nosso cliente para que nós possamos receber à vista. No entanto, ele pede uma garantia da nossa empresa, que normalmente é a aval da operação. Ou seja, se o cliente nosso não paga ao banco, nós pagamos. Compror. É semelhante ao vendor, porém é uma linha de crédito onde o banco paga a nossos fornecedores à vista e nos cobra a prazo. Nesse caso, vamos dar garantia para o empréstimo que será tomado pela nossa própria empresa. Leasing. Muita gente acha que leasing é uma linha de financiamento. Se assemelha a um financiamento, mas na verdade é um aluguel. O banco compra o equipamento, paga o fornecedor à vista e nos aluga esse próprio equipamento. Cartão de débito e de crédito. Não é um produto de banco, mas de operadora de cartão. O banco nos garante o recebimento do valor da compra e cobra do cliente este valor. No caso de aplicação de recursos para uma empresa, não há muitas opções. Também devemos considerar que não é normal uma empresa ter dinheiro de sobra para aplicar no mercado financeiro. No entanto, temos aqui três opções simples para aplicações de recursos. Caderneta de poupança empresarial, que tem algumas condições diferentes da caderneta de poupança normal. Aplicação em renda fixa, normalmente em papéis do governo ou do próprio banco. E fundos de investimento, principalmente aqueles que são lastreados em papéis do governo. Algumas considerações sobre o relacionamento com bancos. Primeiro, garantias. Sempre um banco pedirá garantias para dar um empréstimo para quem quer que seja. O banco não pode correr riscos. O dinheiro que ele está emprestando é o dinheiro de outro cliente, não dinheiro do próprio banco. Portanto, em todas as operações de empréstimo, ele pedirá garantias. Limites de crédito.
Em função da análise de risco, os limites são calculados a partir da capacidade de pagamento de cada empresa. Portanto, é necessário fornecer informações da empresa para o banco para que ele possa calcular qual será o risco para nos emprestar dinheiro. Tarifas bancárias. Os bancos ganham, obviamente, através da cobrança de juros, mas também ganham através da cobrança de tarifas. O banco cobra juros nas operações de empréstimo e cobra tarifas nos serviços prestados. Impostos. Há impostos quando uma empresa aplica seus recursos, principalmente imposto de renda sobre os ganhos, mas também quando capta recursos, que é o imposto sobre operações de crédito. Algumas operações não têm esse imposto. Muito bem. Vimos que um banco pode ser um grande parceiro de uma empresa, pois pode ajudar muito em momentos quando o nosso caixa não é suficiente para sustentar os pagamentos que temos que fazer. O problema está na frequência com que usamos essa ajuda. O custo financeiro no Brasil é muito alto e a pressão do mercado para preços baixos não deixa margem suficiente para os encargos bancários. Uma empresa somente deve usar os recursos de bancos em determinadas situações. Quando usa constantemente, com certeza seu capital de giro está mal estruturado e precisa ser revisto.